conta pra mim um pouquinho da sua história no teatro, que acaba perpassando também a história do Divulgação, né? Eu costumo contar uma história do teatro. A primeira vez que eu vi teatro foi um teatro infantil, num local, era um teatro de igreja de jovens. Eu era muito pequeno. E eu tinha um tio emprestado, porque eu não tenho parente no Brasil, né? Minha família era 3 pessoas só, tudo português. E ele me deixou nesse teatro. E de repente eu fiquei em desespero, enchi o saco do porteiro e ele me levou lá na Liga Católica, onde meu tio estava fazendo uma reunião. Depois, a gente analisando, era a cena da Branca de Neve com o caçador. Eu fiquei desesperado. Naquele momento eu já tinha uma coisa assim, ó, sai daí, porque senão você vai ficar escravo a vida inteira. E daí para frente, eu estudei em colégios que não tinha essa coisa. Santa Rita de Cássia era um colégio muito fechado, né? Todos os colégios não pensavam, sua arte não existia naquele tempo, mas eu gostava muito. Então, sempre filme, rádio, isso tudo influenciou muito a minha vida, porque o rádio desenvolvia a imaginação, ler desenvolvia também. Então isso aí quando eu vou chegando lá em 1963, porque eu tenho uma passagem muito pequena, era um casamento na roça que a professora fez lá, uma coisa assim, não era nem no colégio que eu estudava. Eu fui convidado para ir no grupo Antônio Carlos, que eu fazia o noivo. E ela fala que eu tinha assim, não sim, você quer casar? Não sim. Esse foi o primeiro texto que eu fiz. Primeiro teatro que você fez. E aí eu vou ver, gostar e tudo, e ler muito, né? Agora, eu não tive muito tempo, porque com 14 anos eu vou trabalhar no Rochatel, depois vou trabalhar, papapá. Quando eu fico aí já mais depois dos 20 anos, eu enlouquecidamente monto justamente o Brasil está 63, que é uma peça com jovens, a gente era um grupo católico lá, os repertoristas, e que a gente foi juntando uma quantidade, e um desvario. Eu fiz um espetáculo com 100 pessoas na estreia, como autor, né, e diretor, né, nesse negócio todo. E até que aí eu vou para a faculdade, né, então na FAFI, ali nasce a Divulgação. E junto com a Malu, eu costumo dizer que eu era a ação, até hoje, né, eu sou a ação, e ela é a reflexão, ela é a literatura, eu sou o teatro. E essa união, e reunido com vários universitários, fez um trabalho, década de 60, varamos os anos de chumbo, tivemos peça proibida no tempo da censura, e o que eu posso te dizer? Hoje eu tenho 302 direções e 195 textos escritos, quer dizer, é uma quantia de muito trabalho feito, né? Sim. E quais foram as maiores influências para o nascimento do Grupo Divulgação? Bem, os anos 60 eram muito ricos de teatro universitário, né? Eu cheguei a fazer teatro, eu cheguei a dirigir um teatro, uma peça para o teatro universitário. Mas também a época que os teatros universitários começaram a ser muito perseguidos, porque eles estavam fazendo só o Boal e Jean Francisco Barnier, e aí eles começaram a ser perseguidos pela censura. Por isso que nós criamos a Divulgação como um centro de estudos teatrais. Foi uma forma que assim, como centro de estudos teatrais, não, um grupo de teatro. É um pessoal que estuda teatro, mas realmente a gente estudar. Porque a gente, quando vai fazer a primeira peça, a gente já tinha feito um ciclo com quase 20 leituras de textos mais importantes. Então a gente falou, olha, vamos dividir isso com estudantes. Esse era o primeiro objetivo da gente. E à época você tinha o teatro pela televisão, que era do teatro
do CEP, lá, Fernando Montenegro e tudo. Tinha esses teatros que apareciam. E Juiz de Fora também teve muito teatro de sindicato, e essas coisas me empolgavam muito. Agora, mas a minha maior influência, acho que foi na literatura, né? É ler tudo, aí a vontade de fazer, comecei a escrever. E eu acho que tem duas coisas. O que me influenciou mesmo foi o cinema. Mas o cinema naquela época era muito difícil fazer. Hoje você faz com uma câmera, com um celular, você monta um filme inteiro. Naquele não, então é uma coisa mais barata. Por quê? O teatro frequentou minha vida em brincadeira assim, de casa, fazer boneco de barro que mexia com a cabeça, com semente de samba, com aço de samba maia, essas coisas assim, era uma coisa que eu não sabia de onde vinha. Isso deve ser de outra, uma questão de outras vidas, né? Porque eu não tinha dentro de casa ninguém ligado a isso. Tinha o teatro de catecismo, e aí, quando chega na faculdade, aí os professores descobriram que eu gostava e cada dia encomendava. Faz um recital sobre Drummond. Aí pronto, aí teatro encomenda, daí para frente a gente fez o Cancioneiro do Lampião, juntou com o Sueli Costa que fez música pra gente, e a gente começou a ganhar alguns prêmios e tudo, e daí para frente foi rolando, e a gente chegou aqui. Chegou até onde está hoje. Marcinha, a primeira pergunta que eu queria te fazer na verdade, para você contar um pouquinho da sua trajetória no teatro. Como é que você conheceu o Grupo Divulgação e como que ele te afetou? Na verdade, eu sempre quis fazer teatro. E aí, aqui em Juiz de Fora não tinha um curso de graduação em teatro. Aí eu falei assim, eu não queria ir para o Rio, eu falei, eu vou fazer o curso, vou fazer o vestibular, na época do vestibular, para comunicação. Que eu achava que era o mais perto que eu podia chegar de alguma coisa do teatro. E aí a minha intuição foi muito boa, porque no terceiro período eu tive como professor de teoria da comunicação o professor Zé Luiz Ribeiro, que era o fundador do Grupo Divulgação. E a gente tendo aula, o Zé falou, olha, vai ter um curso de introdução ao teatro, quem se interessar. Aí eu vim fazer o curso, despretensiosamente, até porque eu sabia exatamente o que era o teatro. Eu vim fazer o curso, isso foi em 1986, e eu estou aqui até hoje. Eu não saí, esse ano eu completei 39 anos. Ai, que delícia! De teatro, de Grupo de Divulgação. Teatro para mim foi assim, um divisor de águas. Apesar do nosso trabalho aqui ser um trabalho voluntariado, eu através do teatro eu comecei a dar aulas aqui e posteriormente eu fui fazer o concurso, né? Fui prestar o concurso para a Faculdade de Comunicação, onde eu me formei e passei. Então assim, eu consegui ajeitar. Eu tinha um trabalho que dava o meu salário e com isso eu podia fazer aquilo que eu gostava, que era o teatro. Aí, porque assim, as pessoas, por que você não foi para fora? Porque quando eu entrei aqui, o Divulgação fez exatos 20 anos. E quando eu me formei, uns 3 anos depois, todo mundo falou assim, vai para o Rio, vai não sei. Eu falei, gente, eu comecei a notar que um grupo de 20 anos naquele momento era uma coisa que não era tão comum. E aí eu falei, bem, então eu acho que aqui eu tenho um trabalho para fazer que é muito mais significativo se eu for para Rio, se eu for para São Paulo, se eu fosse para um grande centro. Você acha que existe uma maior dificuldade em fazer esse teatro fora desses centros, tipo Rio de Janeiro, São Paulo? Ou hoje em dia é difícil fazer teatro? Não, eu acho o seguinte, hoje quem faz teatro assim, de produção é um escravo de lei. Então, o que acontece? Eu acho uma coisa dolorosa, porque se você não conseguir uma lei municipal que dê dinheiro, você não faz nada. E a Divulgação sempre fez as coisas sem lei. Porque se o Marx dizia que o capital é o trabalho, a Divulgação sempre trabalhou. E a gente trabalha porque toda vez que a gente vai montar, a gente faz uma quantidade de oficina, de cenário, de figurino e tudo, que para as pessoas o nosso método é holístico. Quem passa
pelo nosso trabalho, aprende muita coisa, né? Aprende a costurar. Eu aprendi a costurar aqui. Não é? Aprende a fazer papier-mâché e pessoas que vão enriquecendo. Isso é o primeiro ponto. Agora, a dificuldade hoje, eu acho que hoje o cinema, por essa facilidade tecnológica, está conseguindo mais, como chama? Está fazendo mais sucesso. Você vê, os jovens estão todos indo para o cinema. Por quê? Porque o cinema, primeiro, que ele é uma arte predatória. O teatro depende, por exemplo, você fizer um cenário, um figurino, ele vai ser aproveitado no outro espetáculo, no outro espetáculo, no outro. O cinema não. O cinema você filmou, cortou, vai para a edição. O cinema é técnica, né? Então, a partir disso, nós vivemos um momento de muita tecnologia. Mas eu acho que a necessidade do teatro vai se fazer, porque quanto maior a tecnologia, mais necessidade de magia. E o teatro é mágico, o teatro é o olho no olho. Vai ter um momento que as pessoas vão cansar. A bem da verdade, principalmente agora, depois que você teve essa epidemia, as pessoas descobriram Netflix. Mas, por exemplo, a própria novela caiu. Hoje você não tem, apesar de ter uma nova Odete Roitman, mas você não tem aqueles 90% de audiência. A Globo está passando um aperto. Então imagina o teatro que ele está passando. É verdade. Né? Porque o teatro, antigamente, a escola fomentava as pessoas para ver teatro. A professora fazia, o menino fazia, então ia crescendo com aquilo. E hoje você vê até a dificuldade dos professores levarem, apesar de ter um monte de projeto de popularização do teatro e tudo, mas você vê que os professores não têm mais aquela vontade. Renan, eu acho que hoje é difícil fazer teatro em qualquer lugar. Mas eu acho que estando meio que na periferia é mais difícil. Embora hoje você tenha as possibilidades de entrar nas leis, nos projetos, né, houve aí uma abertura para poder atingir justamente essa periferia, para dar oportunidade, mas é sempre um ato desafiador. Apaixonante, mas sempre desafiador. Sim. Então não vou nem te perguntar assim, o que poderia ser feito para melhorar esse cenário teatral fora desses grandes centros. Eu vou estender essa pergunta de um modo geral, então. O que você acha que precisa para que o teatro possa voltar a ser o que ele era, né? De ter certa relevância como ele já teve? Eu acho que ter, por exemplo, o espaço. Quando você pega as grandes capitais, você vai pegar Buenos Aires, o Rio de Janeiro, se você pega Paris, você tem uma infinidade de espaços em que as pessoas se apresentam. Obviamente só isso não basta. Você tem que ter o recurso para você viabilizar os projetos. Então, quanto mais recursos, melhor. E o que seria interessante era a gente ter a consciência dos governos, a consciência empresarial de entender a potência que o teatro é em termos de a gente pensar formação das pessoas. Por quê? Porque a gente pode ter o espaço, a gente pode ter os grupos, mas se você não tiver público, você não tem teatro. Então, fomentar, a gente vem de uma cultura diferente, por exemplo, dos países europeus, que eles frequentam museus, eles vão ao teatro, e isso eu estava lembrando que, por exemplo, a Comédie Française, que é a companhia fundada pelo Molière, eles ocupam 3 espaços teatrais em Paris. A Sala Richelieu, que é uma sala tradicional, um teatro aristocrático. Eles têm um espaço no Museu do Louvre, embaixo, uma sala, e tem uma sala e tem um outro teatro que eu vi, Colombier, que aí é um teatro, um palco italiano. Quando a Sala Richelieu entrou para fazer uma reforma, eles construíram, numa passagem que tem lá, um teatro público de 700, 800 lugares de madeira. Então, assim, enquanto fez a obra, tinha-se tanta noção da importância desse teatro, um teatro de repertório, que tinha um público,
E aí fizeram isso. Agora aqui, para a gente conseguir manter os nossos espaços, isso é muito difícil. E realmente depois da pandemia nós ainda tivemos uma queda de público. Então a gente precisa, assim, é árduo fazer esse resgate do público, trazer o público de novo ao teatro. E já te conhecendo, porque a gente tem anos de teatro juntos aqui, são 5 anos juntos de teatro. Não sei quantas vezes. Já te conhecendo, vou puxar o gancho da Europa para você falar um pouquinho quais são as influências do teatro na sua vida. E já sei que você tem aí a Ariane. Eu descobri o Teatro de Soleil, acho que até tardiamente. E foi uma coisa interessante, porque houve um encontro de teatro em Belo Horizonte. Ele hoje foi transferido para São Paulo, mas ele acontecia em BH, que era o ECUM. E nesse ECUM a gente foi para participar e tinha uma aula magna que seria dada por uma diretora francesa, e eu fui com uma colega nossa que fazia teatro aqui. E quando ela começou a dar aquela aula, e era assim, projetaram os slides no fundo do teatro SESI, ou SESC, lá em BH, então ele era enorme. Quando se via aquelas fotos, eu fiquei maravilhosa, já de cara o impacto visual. Mas quando a gente ia ouvindo ela falar, eu virei para essa minha amiga, que é a Meg, e falei: Meg, tudo que ela está falando aí é o nosso trabalho, é aquilo que a gente faz. E a partir daí, eu que não gostava de francês, falei: eu vou aprender francês porque eu preciso buscar coisas sobre esse grupo. Então, quando surgiu a oportunidade de eu poder, de fato, fazer o meu pós-doc, porque eu tenho uma formação, eu sou formada em comunicação e jornalismo. Fiz um mestrado em teoria da literatura, estudando dramaturgia. Aí eu já estava como professora na faculdade de comunicação, fui fazer o doutorado em comunicação e cultura, estudando a identidade teatral, partindo do global até chegar no local. E aí eu falei: não, quando eu fizer um pós-doc, se eu fizer, eu quero fazer em teatro. Então aí juntou essa paixão que começou a assim, habitar meu coração pelo Teatro Soleil e pela Ariane Mishkin, que é uma deusa, eu acho, sabe? E importante também a gente ter uma mulher capitaneando uma companhia e uma diretora, um pensamento de teatro. Quer dizer, na verdade, o meu trabalho, ele foi o seguinte, ele foi fazer uma comparação, mas não era uma comparação da linguagem do teatro, porque o Teatro Soleil é uma companhia francesa. O que a gente tinha em comum? Companhias contemporâneas. Então, o Teatro Soleil nasceu em 1964, a divulgação nasce em 1966. E um teatro sempre com uma conexão ideológica. Então, eu fui buscando o que era, que tinha de identificação entre uma companhia e outra. E isso não passava pela linguagem estética, mas passava por uma ética de grupo, por uma ética de companhia. Isso aí me encantou profundamente. E essa ética de companhia, a Marcinha, ela não só atua nos palcos, como ela tem uma grande força aqui na divulgação também por trás dos palcos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra mim qual que é a importância desse movimento fora do palco, de produção. Como que esses profissionais que atuam fora do palco também ajudam na construção do espetáculo? O que acontece na nossa metodologia de trabalho, sendo um grupo voluntário, é que os nossos atores, eles fazem tudo. É isso que eu mais gostava. Né? E a gente faz a cenografia, a gente faz os figurinos, adereço, a gente monta a iluminação. E isso é uma coisa que é muito importante, porque dá ao ator um sentido total da arte que ele faz. Então você não pega um figurino que você costurou e deixa ele jogado. Então, o cuidado que você tem com os objetos que você usa, porque eles são sagrados. A gente teve um colega aqui de Angola, e ele uma vez falou isso, dessa coisa assim, do sagrado dos objetos que a gente vai lidando. Então, a gente faz assim, o que a gente tem que ser nos bastidores vai se refletir no que é no palco. Então isso também faz parte dessa ética. E isso começa no horário de chegada, chegar pontualmente, não deixar de fazer.
para dizer, eu não vou hoje porque eu estou passando mal. Não, eu estava pensando como o teatro nos ensina sobre resistência. Né? Então, assim, isso a gente leva para a vida. Então, eu posso estar passando mal, mas eu não deixo de dar minha aula lá na faculdade. Né? Então, a gente vai costurando isso. E óbvio que a gente vai, a cada espetáculo, com uma proposta aqui no Divulgação, por exemplo, nós já percorremos toda a dramaturgia universal. Nós temos textos montados, tragédias gregas, textos da Idade Média, do Renascimento, do Romance, até chegar na contemporaneidade, sem contar a própria dramaturgia do Zé. Mas isso dá a gente assim, um conhecimento do teatro, pesquisa de material. Por exemplo, quando a gente fez o Burguês Fidalgo, nós tínhamos caixotes e caixotes de retalho de pano. Então, a Malu, que é a nossa figurinista, que é fundadora do grupo também, esposa do Zé, ela resolve fazer um talhe de época, mas os vestidos, as roupas todas, masculinas e femininas, com espuma e juta. E cada ator, cada personagem tinha o tecido que formava o seu figurino. Então, assim, isso é um trabalho também de pesquisa. E assim a gente foi caminhando nesses 60 anos. Sim. Aí esse trabalho de pesquisa que me fez ficar apaixonado pela divulgação e pelo teatro em geral. Dentro desse contexto todo, que dica você daria para quem está começando a fazer teatro agora? Saber que teatro é trabalho, teatro é ação. Que a sociedade hoje, quem for fazer teatro, tem que ter paixão. Porque se não tiver paixão, não consegue fazer teatro nessa sociedade tecnológica, propriamente. Marcinha, obrigado por topar participar disso. Quero falar mais, que eu gosto. O teatro é apaixonante. E, de fato, tá aqui no Divulgação, quer dizer, ano que vem completando 60 anos. Sim. Não é para qualquer Eu quero ser chamado para algo especial nesses 60 anos. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, muito obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. Demais, você contribuiu na minha vida. Isso é verdade. Te amo. Te amo também, amigo. Sim. Obrigado, Zé, por ter topado isso. Bom estar aqui com você de novo, de verdade.